No norte do Ceará. Vamos falar aí de infarto, aumento da incidência entre as mulheres, é preocupante, né? Sem dúvida. Aliás, eu acho que até em função dessa concorrência no mercado de trabalho, que a mulher teve que enfrentar, em função até das necessidades, as coisas começaram a mudar em termos de saúde também, né? Sem dúvida. A incidência de infarto proporcionalmente em relação ao homem, das mulheres em relação ao homem, tem aumentado e essa é uma das justificativas, né? Verdade. Quer dizer, a mulher, com as mudanças do hábito de vida da mulher, ela teve que sair, ela teve mais estresse, que enfrentar mais o estresse profissional e isso provocou nela mudanças do hábito de vida também. A mulher começou a fumar mais à medida que saiu mais de casa, a mulher começou a se alimentar pior. Comendo fora, comendo comidas rápidas, os fast foods, comida de gordura. Começou a praticar menos esporte, porque teve menos tempo para se dedicar. Talvez as mulheres que ficassem em casa tivessem mais tempo com as atividades físicas do próprio trabalho caseiro para fazer mais atividade física. Isso diminuía, de certa forma, a incidência de infarto nas mulheres. Essas mudanças de hábito são um dos fatores que contribuiu para aumentar a incidência de infarto nas mulheres. Qual é a definição de infarto, doutor? Infarto falando um pouquinho antes, né? Quer dizer, todas as partes do nosso corpo são de sangue para se alimentar. Certo. Né? Então, as artérias são os vasos que levam o sangue para fornecer os alimentos necessários para todas as partes do corpo se alimentar. A aterosclerose é uma doença que cursa com obstrução dessas artérias que levam o sangue para todas as partes do corpo. Então, quando uma parte do corpo deixa de receber sangue, ela sofre um prejuízo e até a morte, que é o caso do infarto do coração. Então, quer dizer, a obstrução das artérias provoca vários quadros clínicos diferentes, mas no fundo é uma doença só. Se entupir a artéria do coração, a gente tem um infarto. Se entupir uma artéria do cérebro, a gente tem um derrame. Se entupir uma artéria da perna, a gente tem insuficiência vascular periférica da perna. Mas a doença é a mesma que a aterosclerose arterial, que é o entupimento das artérias pela formação de placas que contém, dentre outras coisas, gordura. E, por exemplo, existe algum sinal, existe algum sinal que possa servir de alerta, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu estou sentindo alguma coisa estranha e tal. Recentemente eu tive o caso de um amigo que é médico e de repente começou a dizer que sentiu o braço formigar. Depois de 2 ou 3 dias ele foi pegar uma caneta, o objeto caiu, outros objetos ele já não segurava na mão esquerda. Aí ligou para outro amigo médico, bom, sugeri alguns exames, ficou internado, estava prestes a ter um derrame daqueles. Ele foi salvo, porque a gente sabe que um diagnóstico precoce é vital. Sem dúvida. Né? Agora, às vezes, a pessoa não tem nenhum sinal, não sente nada, né? É isso que é muito importante frisar, né? No caso do infarto, que é o entupimento das artérias do coração, o sinal que mais chama atenção para a gente ficar alerta é dor no peito. Nem sempre é uma dor angustiante, às vezes é um desconforto, um aperto, uma queimação no peito, geralmente relacionado com esforço. É importante frisar que nem todas as dores no peito são de manifestações do coração, mas essas são as características que lembram. Muita gente fala que o coração não dói. Não, o coração dói, sim. A angina é uma dor no coração pelo sofrimento, pela falta de fornecimento de sangue para o músculo do coração. O infarto é a morte irreversível de um pedaço do coração pela falta desse sangue. E isso provoca dor. Então, o coração dói, sim, ele avisa a gente. Mas muitos pacientes têm uma obstrução parcial da artéria já importante e não sentem absolutamente nada. Isso realça muito a importância de a gente fazer exames periódicos, exames de revisão para ver como é que está o problema. Porque se a gente diagnostica uma artéria, uma doença da artéria, ainda que importante, mas o músculo do coração está totalmente bom, não foi estragado ainda, o prognóstico é excelente. A gente consegue tratar muito bem. Agora, à medida que o músculo vai sendo danificado, às vezes a pessoa está com uma dor no peito, não vai há algum tempo, e quando vai o coração já está fraco, muito danificado pela falta de fornecimento do sangue. O prognóstico já é muito pior. Claro que há coisas o que fazer, mas o prognóstico vai piorando à medida que vai sendo lesado o músculo do coração. Os sintomas do caso são os mesmos para as mulheres e os homens? Os sintomas são os mesmos. As mulheres, a gente não sabe bem, porque as mulheres costumam ter mais dores no peito por outras causas que não a dor cardíaca. Então, nós, cardiologistas, às vezes temos que tomar cuidado, porque a gente tem uma tendência a subvalorizar a queixa de dor no peito da mulher, achando que é de outra causa. Como a incidência de infarto ainda é maior nos homens do que na mulher, a gente tem uma tendência a sempre desconfiar um pouco mais que aquela dor no peito na mulher seja de infarto, mas às vezes é.
Então, os sintomas são semelhantes. Porque pode confundir com problemas de coluna ou coisa de assim. gases digestivos, de pulmão, ossos, etc. Então, gases, é verdade, porque também causa dores, enfim. Então, as dores no peito são muito frequentes sem ser do coração também. Não é todo mundo que tem uma dor no peito que a causa é uma dor cardíaca. Será que a mulher seria mais sensível em função das mamas? Que é uma região sensível da gente, talvez. Né? Mas o tórax sendo mais sensível por causa das mamas, acredito que sim, mas não que isso significasse mais que o problema fosse cardíaco. Que aí seria interno, não teria muita relação com a mama. Não tem coração igual. A não ser que... Isso também é uma dúvida que a gente tem. O coração do homem, por exemplo, é maior do que o da mulher? O coração do homem é maior que a mulher e o coração do homem morre menos com infarto que o da mulher. Isso que é o interessante. Mulher nasceu para sofrer, doutor Maurício. Isso é interessante. As mulheres têm menos infarto do que os homens, mas quando tem, morre mais. A mulher é um fator de risco independente de ter uma mortalidade maior. Tem algumas coisas que podem ajudar a explicar isso. Por exemplo, a gente observa que as mulheres têm a frequência de infarto nas mulheres ocorre cerca de 10 anos depois dos homens. As mulheres têm infarto mais tarde. Mais tarde. Isso os homens estão tendo mais cedo, né, doutor Maurício? Os homens têm tendência a ter infarto mais cedo. Então, quer dizer, o estrogênio, que é o hormônio que a mulher produz antes da menopausa, a vida inteira, tem uma ação protetora para as artérias coronárias, especialmente, da mulher. E de tal forma que as mulheres têm infarto cerca de 10 anos, em média, mais tarde que os homens. A proporção de homens com infarto aos 45 anos é comparável da mulher aos 55 anos. Então, isso faz que, quando elas têm um infarto, elas estão mais velhas, mais desgastadas, e isso faz com que o infarto seja mais grave nas mulheres. Essa é uma teoria. Mas, mesmo se a gente descontar estatisticamente essas diferenças, existe uma mortalidade maior das mulheres do que entre os homens quando tem um infarto. Então, há várias teorias que tentam explicar por que disso. E parece que realmente a mulher tem um coração mais vulnerável que o do homem. Quando ela tem infarto, esse infarto é de pior prognóstico e ela tem uma mortalidade maior. Porque ela também se apaixona mais, então ela sobrecarrega mais o coração, sim. Isso é verdade também. Brincadeiras à parte, mas é uma coisa muito, muito séria, né? Agora, as principais causas seriam essas, quer dizer, além do que o senhor comentou. Essa concorrência no mercado de trabalho, o fumo e o álcool. Nós sabemos que os malefícios são mais graves ainda, né? Ou piores, vamos dizer assim, nas mulheres do que nos homens. O álcool, o fumo, o excesso de trabalho também, o estresse, no caso, que é a doença moderna que todo mundo tem, até criança. São os chamados fatores de risco, né? Alguns fatores contribuem para a ocorrência do infarto e é contra eles que a gente tem que estar muito preocupado em tratar, em controlá-los para tentar evitar o infarto, que é muito importante. Os 5 principais fatores são hereditariedade, que é o único fator que a gente não pode fazer nada. Quer dizer, as pessoas que têm irmãos, pais, parentes próximos que tiveram a doença têm uma chance maior de ter a doença. Outro fator muito importante é fumar. Outro fator muito importante é ter colesterol alto. Outro fator importante é ter diabetes alto e pressão alta. Esses 5 fatores são os mais importantes desencadeadores de infarto, fatores mais importantes que põem em risco a saúde das artérias do coração. Agora, outros fatores como o sedentarismo, o estresse, os triglicérides altos, o HDL, que é a parte boa do colesterol, aquela parte que protege o coração baixo. A parte boa e a parte ruim, né? Todos esses fatores também são importantes, embora menos importantes que os anteriores. Agora, o cigarro tem um malefício ruim para os dois sexos, é um dos principais fatores causadores, mas na mulher especialmente. A gente não sabe exatamente por que isso, mas parece que é devido ao que o infarto tem uma ação antiestrogênica. Eu falei que o estrógeno, enquanto a mulher está na vida sexualmente ativa, na idade fértil, ele tem uma ação protetora sobre o coração. E o cigarro bloqueia a proteção que o estrógeno dá para as artérias do coração. Então, esse é um efeito que aumenta a incidência, especialmente de infarto entre as mulheres. Há dados muito interessantes que confirmam essa hipótese. Por exemplo, na Noruega tem um estudo mostrando que a chance de ter infarto entre mulher fumante e não fumante é mais ou menos 6-1. Ou seja, a mulher que fuma tem 6 vezes mais chance de ter infarto que a mulher que não fuma. Mas o homem é só 3-1 naquela mesma população. Sim. Então, parece que o cigarro é um fator ruim para os dois. Volto a frisar, não estou recomendando os homens fumarem, pelo contrário. Mas na mulher ele é especialmente perigoso. E isso mostra... essas pesquisas mostram isso. Tem outro dado interessante que mostra, aqui em São Paulo, no nosso meio, o que acontece.
Em 1970, a proporção de infarto entre homens e mulheres em São Paulo era mais ou menos 10:1. Os homens tinham 10 vezes mais infarto que as mulheres em 1970. E a proporção de fumantes, das mulheres fumantes naquela época, era cerca de 10%. Em 1996, saiu uma outra pesquisa mostrando que a relação entre homens e mulheres em São Paulo passou a ser de 2,8:1. Então, agora tem um infarto de uma mulher para cada 2,8 homens, não mais 10 como era antigamente. E a incidência de mulheres fumantes passou de 10% para 25%. E na idade pré-menopausa, chega a 33%. Ou seja, quer dizer, com um aumento significativo do tabagismo entre as mulheres, isso contribuiu significativamente para que a doença coronária ocorresse mais entre elas. E a reposição hormonal, ela poderia ajudar de alguma forma a minimizar esses problemas? Infelizmente, não há comprovação científica de que isso ocorra ainda. Tudo indicaria que sim, né? A observação de que a mulher tem a proteção estrogênica, a mulher tem infarto cerca de 10 anos depois. E depois, mais tarde, a observação de que a reposição de hormônio realmente melhorava o nível de colesterol, melhorava os níveis de triglicéridos das mulheres, podia controlar até a pressão arterial, diminuiria a resistência à insulina, uma série de fatores benéficos, sempre nos fez acreditar que a reposição hormonal seria uma coisa muito boa. Aí surgiram os primeiros estudos, os resultados dos primeiros estudos que mostraram isso. Quer dizer, foram feitos estudos comparando mulheres que tomavam hormônio de mulheres que não tomavam hormônio para ver o que acontecia através do tempo. E, infelizmente, não mostrou nenhuma proteção, reposição artificial de hormônio da mulher depois da menopausa. Pelo contrário, alguns estudos mostraram até um aumento da mortalidade por infarto no começo da reposição. Então, antigamente, nós cardiologistas, há anos atrás, recomendávamos a reposição hormonal para mulheres de maior risco de ter infarto. As fumantes, as que tinham antecedentes familiares, as diabéticas, etc. Hipertensas, enfim. As hipertensas. Hoje a gente não tem mais essa indicação. A reposição hormonal fica um benefício mesmo ginecológico. Ela diminui a osteoporose, ela melhora todos os sintomas do climatério da mulher. Quer dizer, é bom para uma coisa, mas favorece de um lado e de outro. Agora, do ponto de vista cardíaco, não está provado que melhora. A gente ainda não está convencido de que piore e a gente não contraindica também a reposição hormonal de quem tem indicações ginecológicas, vamos dizer assim. Mas a gente não acha mais que isso, quer dizer, não existe comprovação científica que a reposição hormonal proteja a mulher do infarto. E prevenção, que a gente sabe que a prevenção é tudo em medicina, né? No caso, hoje falando mais para as mulheres. Controlar os fatores de risco principais que a gente falou, né? Fumar, colesterol, hipertensão, diabetes, antecedentes familiares não tem muito jeito. Praticar esporte, levar uma vida saudável com uma boa alimentação, muitos vegetais, muitas carnes magras, fazer atividade física e, periodicamente, fazer revisões cardiológicas para detectar a doença ainda numa fase assintomática. Porque é comum o primeiro sintoma da doença já ser a morte súbita ou já ser um infarto grande, a doença começar já de uma forma grave. Não é fácil, não. O que você falou, Domingues? Falou que é um problema sério hoje em dia, é verdade. Todo mundo corre tanto, não dá para parar. Agora, antes de encerrar, eu lembrei de uma coisa que acho que é importante perguntar para o doutor Maurício. Eu já conheço alguns casos, e até a imprensa já divulgou alguma coisa. Divulga também quando há pessoas mais conhecidas, mas enfim, conhecidas do público. Há casos de pessoas que acabaram de passar por um check-up, de realizar um check-up, fizeram, inclusive eletrocardiograma, etc. E depois de poucos dias vieram a ter, por exemplo, um infarto daquele fulminante, ou um derrame cerebral e tal. Não acusa isso? Isso é muito importante, é muito estranho, mas tem uma explicação lógica para isso, é importante a gente compreender. Bom, a primeira coisa é o seguinte, precisa entender que os métodos diagnósticos não detectam 100% dos casos. Então é possível que a pessoa tenha alguma coisa... Exata, mas... Exato, que a gente não detecta. Mas isso é exceção, a maioria dos casos a gente detecta. Agora, tem um outro fato que é muito importante. Então, eu falei da obstrução das artérias com as plaquinhas de gordura. Vamos simplificar dizendo que são de gordura, fica mais fácil da gente entender. Mas, na verdade, o infarto ocorre por quê? Quer dizer, a plaquinha de gordura vai paulatinamente entupindo a artéria. Mas, de repente, por que a gente não sente nada até que nem entope? Porque, geralmente, essa plaquinha de gordura, ela tem uma pequena ruptura e, sobre essas plaquinhas de gordura, se juntam células que a gente chama de plaquetas. A gente tem células no sangue que se chamam plaquetas, são responsáveis por iniciar a coagulação. Por exemplo, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fiz um cortinho e tive um pequeno sangramento. O que acontece? Minhas plaquetas vão lá e já rapidamente estancam o sangramento. Muito bem. As plaquetas são geniais para algumas coisas, mas para outras não são.
Minha artéria está lá e tem uma placa de gordura obstruindo parcialmente a artéria. Essa placa se rompe, as plaquetas interpretam isso como uma ruptura da artéria. Vão lá, se juntam e acabam de entupir subitamente a artéria. Então, esta é a principal causa de infarto na maioria das pessoas. Então, a artéria pode ter uma pequena obstrução, ainda indetectável pela artéria, pelos doentes, pelos exames, e as plaquetas irem lá e, de repente, provocar abruptamente a obstrução. Então, quer dizer, provocando esse camarada que acaba de fazer um check-up e no dia seguinte tem infarto. Volto a falar, isso é muito raro, mas é possível. E tem ainda um outro caso, quer dizer, alguns pacientes, a causa do problema não é a placa de gordura. Ele pode ter um vasoespasmo na artéria, a artéria está totalmente boa, mas ela tem um vasoespasmo. Ou então um êmbolo, que é um pelotinho de sangue de outra região, vai lá e entope subitamente a artéria. Quer dizer, isso é responsável por menos de 5% dos infartos, é muito raro, mas pode acontecer. Então eu posso até fazer um cateterismo e enxergar diretamente suas artérias, elas estão ótimas. Você pode ter infarto amanhã? Pode. Mas a chance, eu volto a falar, isso é exceção, não é regra. Ainda bem. Né? A maioria das pessoas fazendo revisões periódicas, etc., detectam. E as pessoas sabem que é muito frequente pessoas que não sentiam nada, que nem sentiam esse formigamento como o seu amigo que você falou, e a gente faz o exame e vê que ele tem graves lesões arteriais, uma fase que ele está totalmente assintomática. E aí a gente pode, nesse caso, tratar e a pessoa tem um ótimo prognóstico. Prevenir é melhor do que remediar, então... Vamos mudar de vida, né? Mulherio, vamos mudar de vida. Mais alguma observação, doutor Maurício? Não, acho que a gente abordou o assunto das mulheres, então especialmente o que você comentou, o cigarro é um pouquinho mais perigoso que nos outros, embora seja para todo mundo, acho que isso é importante frisar. E a reposição hormonal ainda não comprovou sua eficácia em proteger o coração das mulheres aí. Telefones de contato com a equipe do Dr. Maurício, 3284-7011. Dr. Maurício Toledo de Abreu, cardiologista, participando hoje aqui do nosso programa e falando, então, da alta incidência, ou de maior incidência, de infarto entre as mulheres. Um beijo, super obrigada. Até a próxima visita, se Deus quiser. Valeu. Cadê os aplausos, Dr. Maurício? Merece. Muito obrigada, tá? E agora nós vamos falar...